Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco quando queremos refletir nas palavras do Salmo de número 30, com o seguinte tema para esta nossa reflexão: no Senhor temos alegria, já longe dele. Que Deus esteja nos abençoando para sempre procurarmos a alegria junto ao nosso Deus. Amém. Estimados de Cristo Jesus, hoje, ao refletirmos sobre o Salmo de número 30, nós queremos olhar o que levou Davi a escrever este Salmo e qual a importância deste Salmo para a nossa vida. Este salmo é um momento de gratidão de uma pessoa que foi salva da morte. Também era um salmo utilizado para a dedicação do templo. Mas, sobretudo, aqui nós podemos olhar o clamor de um filho de Deus, um pedido de ajuda e também o mostrar de gratidão pela ajuda recebida. Primeiro, Davi diz assim: ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Talvez podemos refletir aqui quantas vezes o Senhor tem nos ajudado. Quantas vezes Deus tem vindo ao nosso encontro para nos socorrer. Eu devo confessar que já perdi as contas. E, sobretudo, ao olharmos a sequência deste versículo, quantas vezes Deus nos livrou da zombaria dos nossos inimigos. E nós temos que lembrar quem são os nossos inimigos. Os nossos inimigos são o diabo e todos aqueles que o seguem, todos aqueles anjos que seguiram o diabo. É o mundo que quer que nós desvalorizemos a palavra do Senhor e a nossa carne. E esses inimigos querem zombar de nós. Esses inimigos querem dizer que não vale a pena nos dedicarmos ao Senhor, que não vale a pena servirmos a este Deus maravilhoso, a este Deus perdoador. Dizem que o que importa é aproveitarmos a nossa vida, termos orgulho das nossas escolhas, mesmo que sejam erradas. Aliás, o errado está na cabeça dos outros e nós podemos fazer o que quisermos. Mas o salmista nos diz: obrigado, Senhor. Obrigado porque tu me livraste. Obrigado porque tu me socorreste. Obrigado até pelos momentos de dificuldade em que tu permitiste que eu enfrentaste, que eu passasse por isso, para que eu aprendesse o valor do teu amor, da tua presença e do teu sacrifício por mim. Nas leituras de hoje nós ouvimos duas leituras que falavam sobre um sofrimento grande. Primeiro, no livro de Lamentações de Jeremias, nós vemos o profeta que estava enfrentando o exílio longe da sua terra, com a cidade de Jerusalém, o templo destruído. E mesmo assim ele diz: o teu amor e a tua bondade são novos todas as manhãs, vindo de encontro com as palavras do Salmo que diz: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem de manhã. A tua ira dura só um momento, mas a tua bondade é para toda a vida. As palavras aqui do Salmo 30, do versículo 5, mas de forma invertida.
Então nós vemos que nós vamos passar por sofrimentos. E nós temos que lembrar que Deus nos socorre, Deus nos abençoa. E temos que agradecer a Ele por isso. Temos que agradecer porque Ele está ao nosso lado. Não nos abandona. Caminha junto conosco. Como o próprio salmista Davi diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque tu estás comigo. O outro texto que fala de sofrimento, e junto com o sofrimento vem a alegria, é o texto de Marcos, onde nós temos o relato de uma cura e de uma ressurreição. Uma mulher que tinha uma doença há muito tempo, tratando-se nos médicos, não tendo cura para ela, muito pelo contrário, só piorando, ela ouviu falar de Jesus e aproveitou a sua passagem pela cidade em que ela estava, e então se esgueirou, se espremeu na multidão para apenas tocar na capa dele, pois pensava que ele podia curá-la. E dito e feito, isso aconteceu. Ela foi curada. E Jairo, preocupado com a sua filha doente, pediu: Senhor, se tu apenas colocar a tua mão sobre ela, ela vai sarar. Mas entre o pedido e a chegada de Jesus na casa, aquela menina morreu. E então Jesus disse: não te preocupes, não tenha medo, tenha fé. E ele adentra aquela casa, mesmo sendo zombado pelas suas palavras de que a menina estava só dormindo, ele então realiza a ressurreição daquela menina. Sofrimentos que terminaram e se transformaram em alegria. E então o que falar ainda do texto de 2 Coríntios? Parece estar um pouco desconexo de tudo isso, mas fala do povo da Macedônia que estavam sofrendo, eram pobres, mas eles quiseram ajudar os cristãos de outra cidade. E então juntaram ofertas que iam além do que eles poderiam pensar em dar, porque eles se entregaram primeiro ao Senhor. E Paulo então chama eles como exemplo para os cristãos de Corinto, que seria o seguinte: nas dificuldades, nos desafios que surgem em nossa vida, devemos nos entregar ao Senhor, devemos buscar dele a orientação para a nossa vida, devemos entender que o Senhor sempre está a nos ajudar. E então voltamos aqui para o Salmo. A partir do versículo 2, o salmista diz: ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo a tua ajuda. Quando alguém grita por ajuda, é sinal que a coisa está feia. E o salmista grita, ele diz: eu gritei pedindo a tua ajuda. Talvez podemos enxergar aqui que o salmista reconheceu que sozinho ele nada podia. E então ele diz: e tu me curaste, tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. E estas palavras devem reconfortar o nosso coração, devem nos trazer um alívio maravilhoso por podermos crer neste mesmo Deus que Davi cria. Deus também nos salvou da morte. Nós não rumamos mais para a morte eterna, porque nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Ele nos buscou quando crianças no batismo, quando adultos na sua palavra. Ele vai ao nosso encontro. E o que cabe a nós? Agradecer. Levantar as nossas mãos aos céus e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque no Senhor eu tenho alegria. No Senhor eu tenho a certeza da salvação. Por isso o salmista diz: cantem louvor a Deus o Senhor, vocês o seu povo fiel. E não é fiel por causa das atitudes do povo, mas é fiel porque a fé está no seu coração. Porque vocês creem em Deus.
porque vocês reconhecem os seus pecados, que devemos dizer são muitos que nós temos, e confessamos para Deus, reconhecendo que o perdão vem somente dele, nada podemos fazer para ajudar, para contribuir na nossa salvação. Por isso devemos cantar louvores a Deus. Lembrem do que o Santo Deus tem feito na vida de vocês. E aqui nós temos sempre que buscar esta reflexão na nossa vida. O que Deus tem feito em nossa vida? E não é apenas nas últimas 24 horas, não é apenas na última semana, não é apenas quando passamos por um momento difícil, pode ser uma cirurgia, uma doença, estamos enfrentando alguma enfermidade, fomos libertos de um acidente, concluímos uma viagem, completamos mais um ano de vida. Não é apenas o que Deus tem feito há poucos dias, mas lembrem o que o Senhor tem feito ao longo de toda a tua vida. De quantas vezes nós pudemos levantar os nossos corações a Deus em oração. Quantas vezes Deus nos permitiu, nos trouxe à sua casa para confessar os nossos pecados, para nos humilhar perante dele, não esperando receber um castigo, não esperando receber dedos apontados pelo erro, mas sim as palavras: vocês estão perdoados, vão em paz, a tua fé, a vossa fé os salvou. Como é maravilhoso lembrarmos do que o Santo Deus tem feito na nossa vida, diariamente, ao longo dos nossos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos de vida. E então levantarmos e cantarmos: glória a Deus, vamos louvar a Deus por isso. Então vem um versículo muito conhecido do Salmo, o versículo número 5, já citado: a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. Diferente de nós. Às vezes, quando nós ficamos irados, sai de baixo, ninguém chega mais perto. Nos tornamos intragáveis. Distribuímos coices e patadas para tudo quanto é lado. Às vezes não passa em 1, 2, 3 semanas. Às vezes tem aquelas pessoas que guardam ira ao longo da sua vida inteira, sem reconhecer que isso apenas prejudica ela. E então o texto nos diz que a ira do Senhor dura só um momento. Quando nos diz, vocês estão condenados. Sim, isso nunca deve ser negado na nossa vida. Nós estamos condenados, se dependêssemos apenas de nós mesmos, da nossa natureza, desse inimigo que vive conosco. Mas o salmista também diz que a sua bondade é para a vida toda. Quando Deus promete lá, depois do pecado de Adão e Eva, que iria vir o Salvador, que Jesus iria vir, o que o povo todo esperou, ao longo de tantos anos, até no exílio, até sofrendo por causa dos seus pecados, do seu abandono, da sua idolatria e desobediência, o Senhor chamando-os para o arrependimento através do exílio. Esta promessa estava válida e foi cumprida quando Jesus veio, e nós cantamos hoje esta confissão de fé. Cantamos que Jesus nasceu da Virgem Maria, um ato milagroso, salvador, e este Salvador que operou estas curas registradas no Evangelho, ainda fez algo maior e maravilhoso. Nos perdoou todos os nossos pecados na cruz, mostrando que a sua bondade não tem fim, dura para sempre, enquanto houver a palavra anunciada, enquanto houver os sacramentos do batismo e da Santa Ceia sendo administrados, o amor e a bondade do Senhor estão presentes em nosso meio. E então,
o salmista termina este versículo dizendo: o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Que nos mostra que a cada dia novo o perdão de Deus está aí. E o choro tem fim, porque nós sabemos que ao fim da noite vem o dia. E isto quer dizer que no Senhor nós sempre temos a alegria de termos as suas bênçãos renovadas a cada dia na nossa vida, como escreveu o profeta Jeremias. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Quem de nós talvez nunca pensamos assim? Agora estou seguro, não vai ter mais problema, minha vida está resolvida. E às vezes problemas nos surgem. Por isso é importante nós confiarmos no Senhor. Ó Senhor Deus, Tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Ao ler este versículo, eu logo imaginei, em preparação para este momento, de cantarmos o hino Refúgio e Fortaleza. Mas depois, trabalhando um pouquinho mais na mensagem, eu escolhi o outro hino que nós cantamos. Porque logo depois de Davi dizer que procurou o Senhor, ou ele foi protegido pelo Senhor como uma fortaleza, ele diz assim: depois tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. E aqui é importante nós entendermos o que essas palavras significam. Este esconder de Deus na vida das pessoas. E então fui buscar a ajuda do reformador da igreja, Martinho Lutero. E ele fala sobre este versículo um pouquinho assim: para as pessoas que sofrem o tempo é longo, enquanto que para as felizes ele é breve, mas especial e desmesuradamente longo é para as que padecem desta dor interior da alma e se sentem abandonadas e rejeitadas por Deus. Se sentir abandonado e rejeitado por Deus, é o que o salmista está falando aqui. Deus se escondeu de mim. Assim, não há sofrimento maior do que aquele que se sente na consciência que ocorre quando Deus se afasta. E ficamos provados da verdade, da justiça, da sabedoria, nada restando senão pecado e trevas. Constitui isso um gole ou aperitivo da dor infernal e da condenação eterna. Não ter a certeza de que Deus se está com a pessoa, eu gostei muito dessas palavras de Lutero, é como experimentar um gole da dor do inferno. E nós queremos passar longe disso. Nós não queremos saber o que é o inferno, porque o inferno será sofrimento. E Lutero continua: avassala por isso os ossos, a força, o sumo, o tutano e tudo mais que houver na pessoa. Deus afastar-se significa rejeição e abandono interior. A partir daí se experimenta um pavor horroroso e, em consequência, uma perdição progressiva, como se lê no Salmo 37. Quando ocultaste teu rosto, eu me assustei. Mas o retorno de Deus traz consolo interior e gera uma esperança feliz. Por isso ele diz: liberta minha alma, como se disseste que está submersa e perdida, e puxa ou arrasta para fora. Lutero nos mostrando o que significa este Deus esconder o rosto, ou estar longe do Senhor. Isto deve ser uma coisa extremamente abominável, horrível. E nós, que não temos o rosto do Senhor escondido, ou seja, o Senhor está conosco, o Senhor está presente com a sua palavra, nos lembra do nosso batismo, se apresenta para nós, se entrega para nós, juntamente com o pão e o vinho, o seu corpo e sangue na Santa Ceia.
Ele nos dá a certeza de que Ele está perto, Ele não está escondido. Por vezes, nós que queremos nos esconder de Deus como Adão e Eva, ou não procuramos a sua presença. E então, cantamos como nós acabamos de cantar. Mais perto eu quero estar de Deus. Ou seja, eu não quero estar longe dele. Eu quero me aproximar dele. Por isso são importantes as palavras do salmista. E aí, se encaminhando lá para o fim do salmo, ele diz: Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste a tristeza, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso eu quero estar ao lado do Senhor. Por isso eu quero me aproximar dele, mesmo que seja dor, mesmo que seja o sofrimento, mesmo que nós não tenhamos o que nós almejamos, mesmo que o mundo zombe de nós, mesmo que o diabo queira nos afastar do Senhor, eu quero estar do lado do Senhor, não por minha própria força ou razão, mas pela ação de Deus, o Espírito Santo, por eu estar revestido de Jesus, o qual recebi pela fé no batismo na palavra, o qual é fortalecido na palavra e na Santa Ceia. Como é bom podermos cantar, mesmo que aos prantos. Quantas vezes nós já cantamos este hino chorando? Mais perto quero estar do Senhor, mesmo que seja a dor que me una. Minha alma cantará a ti, Senhor, e perdão aqui terá por teu favor. Eu sempre hei de clamar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Este salmo nos mostra a maravilha que é termos este Deus perto de nós. Este Deus que vem ao nosso encontro. Este Deus que transforma a nossa vida, que muda de choro em dança alegre. Não quer dizer que vamos sair dançando agora, o tempo todo, mas que nós podemos ser felizes espiritualmente, pois sabemos que o Senhor nos perdoa. Sabemos que temos um Salvador, que Ele nos cerca de alegria e que isso tem que impactar a nossa vida. Não podemos ficar iguais. E o salmista conclui dizendo: por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus e eu te darei graças para sempre. Este tem que ser o nosso espírito, a nossa vontade. Talvez até o nosso objetivo de vida. Cantar louvores ao Senhor. Testemunhar do seu amor. Falar para todos como Deus é bom em minha vida. Como eu sarei pelo Senhor. Talvez não como aquela mulher que tocou a capa. Talvez não como aquela menina que morreu. Mas como um servo fiel do Senhor, que foi buscado por Ele em nossos problemas, em nossos sofrimentos, em nossas angústias e tribulações. E todas as vezes o Senhor estendeu as suas mãos e nos perdoou, nos consolou, nos alimentou, a ponto de podermos cantar como nós cantamos a última estrofe deste hino. E quando a morte enfim me vier chamar, contigo, ó meu Senhor, irei morar. Então me alegrarei, perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Que Deus esteja nos abençoando, para nós sempre reconhecermos que no Senhor nós temos alegria. Já longe dele, há apenas a tristeza e a incerteza do que virá depois desta vida. No Senhor nós temos alegria eterna. Amém. Os coloqueis em pé.
Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.